Bom dia. Vamos meditar aqui em Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhe isso pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vos transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Aqui os irmãos vê aqui um relato a respeito dos moradores que estavam em Jerusalém, a qual Neemias, vindo de seus irmãos e alguns que estavam ali em Judá, pergunta pelo povo, a qual não foi levado cativo para a Babilônia. E ele ali diz que o povo está ali numa grande miséria, passando por grande dificuldade. Os muros estão fendidos, as portas queimadas a fogo, e os que restaram ali em Jerusalém estavam passando por grande dificuldade e grandes problemas. Segundo os relatos, nos diz que muitos deles estavam até servindo como escravos aos mais ricos, porque haviam pedido dinheiro emprestado e não tinha como pagar, e acabaram ali sendo levados ali como escravo para pagar a dívida a qual adquiriram. Então vemos que a situação não estava muito boa. Mas Neemias, ouvindo essa situação, ouvindo esse relato, Neemias diz a palavra que ele sentou, chorou, lamentou, mas não ficou simplesmente chorando e lamentando. Mas diz que ele orou dias e noite, mais ou menos 4 meses, orando a Deus, para que o Senhor viesse trazer uma solução para aquele problema, para aquela dificuldade com aquele povo estava passando ali em Judá e em Jerusalém. A gente vemos aqui, irmãos, a preocupação de um homem, a qual estava servindo a um rei como copeiro,
aonde a sua vida estava boa, a sua situação estava boa, o rei gostava muito de Neemias. E nada faltava para ele, mas ele estava preocupado com o seu próximo. Que é isso que nós devemos nos preocupar, irmãos. Quantos hoje em dia não se preocupa mais com ninguém, não se preocupa com nada, vive correndo atrás do seu bel prazer e não olha para ninguém, não ajuda ninguém. Mas vemos aqui um homem que colocou a sua vida em perigo, a sua vida em risco para poder ajudar o seu próximo, para ajudar os seus irmãos, seus entes queridos a se levantar, a ter uma proteção, a ter ali uma vida melhor. E vemos ali que então ele orou e jejuou por mais ou menos 4 meses. E quando se achegou ali diante do rei, diz que ele chegou ali com um semblante triste, aonde o rei, logo olhando para ele, pergunta o que está acontecendo. Porque conhecia Neemias há muito tempo, sabia que Neemias não era uma pessoa que estava entristecido, não era uma pessoa que chegava ali com um semblante caído, e naquele dia estava Neemias com o rosto triste. E ele pergunta a Neemias o que está acontecendo. E Neemias de imediato, irmãos, mesmo depois de 4 meses orando, ele faz ali uma oração repentina ao Senhor em espírito. E Deus dá sabedoria, e ele então fala para o rei: como posso eu, ó rei, estar feliz, se o sepulcro de meus pais estão ali desisolados, estão ali desprotegidos, estão ali destruídos? A cidade onde estão meus irmãos estão com os muros fendidos, a porta foi queimada a fogo, e eles estão passando por grande dificuldade. Como posso eu estar feliz? Como posso eu estar bem, sabendo que aqueles conhecidos estão vivendo uma situação de miséria? E o rei ali então pergunta para Neemias o que ele poderia fazer. E Neemias então pede que o rei libere ele para ir até Jerusalém, para poder arrumar os muros daquela cidade, as portas, para poder tentar fazer alguma coisa por aquele povo. E Neemias, ao chegar diante do rei, pede que o rei dê uma carta, irmãos, dê um documento, para que ele possa passar pelas demais províncias sem nada acontecer. E ali chegando em Jerusalém, diz que ele pega o seu animal e alguns dos guardas e sai pelo redor daqueles muros, olhando a situação, como que estava aquela cidade, qual era o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade, para que ele começasse a executar aquilo que ele foi fazer. Mas não revela para ninguém o que está acontecendo, não fala nada, sai e volta, e ali analisa ali o que está acontecendo, o que queria ter que gastar para poder arrumar aquela cidade. E quando ele tem ali um controle de tudo que ele vê, ele chega então para as pessoas e começa ali a dizer o que Deus havia colocado em seu coração. Qual era o propósito a qual ele estava ali. Porque até então ninguém sabia o porquê que Neemias estava naquela cidade. E quando ele então diz tudo o que aconteceu, tudo que Deus fez, todos se colocam numa mesma posição que Neemias, dizendo que vão ajudar Neemias a reconstruir os muros. Mas a gente vê, irmão, que quando a gente estamos tentando fazer algo por alguém, logo se levanta algumas pessoas contra nossas vidas, para zombar, para caluniar, para tentar atrapalhar. E vemos aqui 3 homens, Sambalate, Tobias e Gesem, ao qual vieram para tentar impedir, para tentar fazer com que as coisas não viessem a acontecer. Porque enquanto Neemias queria proteção para o teu povo,
queria ver ali os muros erguidos, a cidade protegida, mas esses três estavam querendo que a cidade ficasse desprovida. Mas Neemias, irmãos, junto com aqueles homens, se coloca num espírito de oração. E ali começa ali a restituir aquele muro, orando, trabalhando e também com a arma, com a espada em tuas mãos, para que os inimigos não viessem a atacar. E diz a palavra de Deus, irmão, que em 52 dias Neemias reergueu aqueles muros, arrumou as portas que estavam queimadas a fogo, e ali se ajuntou com Esdras e começou ali a trabalhar para reestruturar aquele povo, para reerguer aquele povo e colocar um desejo de vencedor naquele povo. E ali, segundo a palavra nos diz, no livro de Neemias, capítulo 6, que até os seus inimigos reconheceram que Deus estava na vida de Neemias. Porque se Deus não tivesse na vida dele, não teria como Neemias em 52 dias fazer tudo aquilo ao qual ele fez em Jerusalém. Então a gente vê como que é importante, irmãos. Primeiramente, nos preocuparmos com o próximo. Segundo, orarmos e falarmos com Deus constantemente. Jejuarmos para que venhamos colocarmos as nossas vidas, irmãos, em santidade diante de Deus. Porque quando precisarmos falar com Deus, de repentemente, temos uma reserva diante de Deus. Nós vemos que Deus estava constantemente na vida de Neemias. E ali, junto com aquele povo, pôde reerguer aquele muro. Pôde ali, junto com Esdras, está ali lendo, meditando na palavra, na lei do Senhor, e fazendo um novo pacto com aquele povo, entre aquele povo e Deus, para que o Senhor viesse ali abençoar aquela nação. Neemias ali no capítulo 2 começa ali a confessar diante de Deus o pecado daquele povo, o seu pecado e o pecado da sua família, pedindo perdão, mas também pedindo para Deus se lembrar das suas promessas, se lembrar do seu voto para com seu povo, ao qual Deus diz que o povo iria se afastar, iria se desviar, mas que iria se arrepender e Deus iria ouvir a voz do seu povo. E nós vemos que Deus então aqui começa a trabalhar, a agir em favor desta nação. Porque nós sabemos que a palavra de Deus nos diz, irmãos, que o salário do pecado é a morte. E quantas das vezes esse povo caiu na mão dos inimigos por desobedecer a palavra de Deus, por quebrar o pacto com o Senhor, por trilhar caminhos que não deveriam trilhar. E assim também muitas das vezes em nossas vidas, irmãos. A palavra de Deus tem nos dito: anda no caminho do Senhor. Medita nesse caminho. Medita nesta palavra de dia e de noite. Não se desvia dela e o Senhor será conosco. Mas quantas das vezes, irmãos, estamos tão preocupados com as coisas dessa vida, que nós esquecemos, deixamos as coisas de Deus para trás e começamos a nos envolver com este mundo. E quando começamos a nos afundar no pecado, quando começamos a nos afundar nos problemas dessa vida, aí começamos então a indagar a Deus. Mas que nós viemos pararmos, irmãos, que nós viemos meditarmos nessa história, a qual Neemias tem deixado para nossas vidas, e que nós possamos nos voltarmos diante de Deus, que nós possamos confessarmos o nosso pecado e deixarmos, irmãos, e verdadeiramente, irmãos, levantarmos, irmãos, um compromisso, um selo, um pacto fiel para com Deus, para que possamos trilharmos os teus caminhos, irmãos, e verdadeiramente termos uma vida diferente, uma vida próspera, uma vida de mudança, uma vida de qualidade, irmão. Porque o nosso Deus, ele tem muito para fazer através de cada um de nós, irmão, quando nós nos colocamos segundo os teus propósitos, segundo os teus objetivos, irmão. Porque muitas das vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, irmãos. Não queremos parar, pensar, analisar,
ver o que está errado, irmão. Ver onde nós erramos e voltarmos para trás e consertarmos. E a palavra de Deus tem nos dado essa oportunidade, nos ensinado, irmão, para que nós não venhamos cairmos nessa situação de vivermos amedrontados pelos nossos inimigos, de vivermos prostrados, irmão, sem saber o que fazer quando os nossos inimigos estão tentando nos sufocar. Mas lembra, irmão, que o Senhor, ele não olha para a quantidade, ele não olha para a força, mas lembra qual está lá em Juízes, capítulo 6, quando ali estava Gideão malhando trigo no lagar. Você vê que ali, quando chega aquele anjo e chama aquele homem de varão valoroso, aquele homem pergunta: como varão valoroso numa situação dessa a qual eu estou? A gente vê que muitas das vezes, irmão, a situação a qual estamos é porque nós nos colocamos nessa situação. Porque se formos ler o que a palavra de Deus está nos dizendo, vamos ver que o povo pecou contra Deus. O povo se afastou de Deus. E ali estava passando por aquela situação porque eles buscaram aquela situação. Porque a palavra de Deus está nos dizendo: anda no meu caminho, fica no meu caminho, medita na minha palavra, viva a minha palavra e eu serei contigo. Mas quantas das vezes, irmão, nós deixamos isso para trás? Quantas das vezes pegamos somente os versículos ao qual nos interessa, versículos ao qual diz que nós seremos prósperos, que nós seremos abençoados, que nós podemos todas as coisas, mas não lemos o contexto, irmãos. Não lemos o que aquela palavra quer dizer para a nossa vida. E queremos fazermos de maneira errada. Quantos hoje em dia têm entrado pela porta larga, irmão? Quantos estão andando por esse caminho espaçoso e dizendo que estão indo para Deus, dizendo que estão esperando a vinda do Senhor. Mas nós vemos que se o Senhor voltar hoje, muitos ficarão para trás, irmão, porque não param para ver o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Quantos hoje em dia têm vivido, irmão, e não têm pensado como Neemias, preocupado com o seu próximo, orado pelo teu próximo, jejuado pelo teu próximo e feito alguma coisa, irmão. Porque foi isso que Neemias fez. Ele não ficou simplesmente na oração, não ficou simplesmente ali no jejum, mas ele agiu, ele fez alguma coisa para que pudesse aquela situação mudar. E é isso que Deus espera de cada um de nós nesses últimos dias. Jesus está voltando, irmãos. Se nós vemos a palavra de Deus ali em Mateus capítulo 24, temos visto que tudo isso que tem acontecido, tudo isso a qual nós estamos vendo, a qual a mídia está nos mostrando, irmãos, é a palavra de Deus se cumprindo. Jesus está voltando, Jesus está vindo, irmãos. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para nos preparar, para que possamos naquele grande dia dizermos: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Nada, irmãos. Estamos cada dia andando de mal a pior. Cada dia nos preocupando com nós mesmos, com o nosso bel prazer, correndo atrás das coisas desse mundo e esquecendo, irmão, que nós temos um Deus que tem nos prometido uma vida especial, uma mansão celestial, um reino onde não precisaremos de sol, porque o nosso sol será o próprio Deus com as tuas luzes, alumiando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, irmão, a tua igreja. Irmãos, vamos nos voltar para a palavra de Deus. Examinemos cada um a nós mesmos, irmão. Para de olhar para a vida do teu próximo, para a vida do teu vizinho. Olha para si mesmo, medita na tua vida, vê o que tem que mudar, o que você tem que fazer para voltar para o caminho, para que você não seja aqueles ao qual serão chamados, mas ficarão para trás, porque a palavra de Deus nos diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E de que parte você quer fazer? Quer estar no meio dos chamados e escolhidos, ou daqueles que são chamados e deixados para trás? Porque vão ficar muito para trás, irmão. E justamente porque não aprende a palavra de Deus, não guarda a palavra de Deus, não vive a palavra de Deus. E a palavra de Deus está nos dizendo: busque o fruto do Espírito, irmão.
porque é o fruto do Espírito que vai nos achegar cada dia mais pertinho de Deus. Não adianta muito dinheiro, não adianta poder, não adianta, irmãos, ter autoridade se você não tiver santidade, obediência à palavra de Deus e ao nosso Deus, vivendo de acordo com a sua palavra. Aí então nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não façamos, irmão, como esse homem chamado Neemias. Não vamos ficarmos quietos no nosso palácio, achando que tudo está bem, que nada tem nos faltado, temos uma boa cama, uma boa casa para viver, uma família, mas como que estar aqueles, irmão, a qual o Senhor também tem chamado? O que nós estamos fazendo para que o reino de Deus cresça nessa terra, irmão? Para que outros, aqueles que estão desviados, possam se achegar a Deus. O que estamos fazendo? Qual a diferença que nós temos sido, irmão, do joio e do trigo? Porque o Senhor tem nos dito, irmãos, que existe o trigo, mas também tem o joio. E os dois são muito parecidos, irmão. Mas naquele grande dia, diz que o Senhor colherá o trigo e meterá fogo no joio. Então digo para você, meu querido e minha querida, qual está nos ouvindo nesse dia: ouve a palavra de Deus, aceite a palavra de Deus, se converta ao Senhor, meu irmão, e viva a palavra de Deus. Para de olhar para A, para B, para de querer se comparar com o pastor tal, com a irmã do círculo de oração tal, e começa a viver o que a palavra de Deus está nos dizendo. Seja, irmãos, amoroso, seja pacífico, seja manso, seja verdadeiramente hospitaleiro, seja sincero, idôneo, irmão, para que você naquele dia não fique para trás, mas que você venha verdadeiramente ter uma passagem para ir para a Nova Jerusalém, para a Canaã celestial, a qual Deus tem preparado para nós, para que não venhamos ficarmos na situação a qual estamos, irmão. Como ali estava Sambalate, Tobias e Gesem, a qual estava ali tentando atrapalhar a obra de Deus, tentando ali atrapalhar o melhoramento daquela cidade, daquele povo que estava ali numa situação miserável. Mas, irmãos, que não sejamos como esses três, mas que venhamos, ouvirmos a palavra de Deus e dizemos: Senhor, pecamos contra ti, Senhor. Pecamos contra a tua palavra, mas tenha misericórdia de nós, Senhor. Lava-nos com teu sangue, purifica, nos tornando mais alvo do que a neve, mais puro do que o azeite, para que possamos, Senhor, podemos ouvir a tua voz, Senhor, para que os nossos olhos possam contemplar e ver a tua beleza, a tua santidade, Pai, e naquele dia possamos dizermos: Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o que nós estamos desejando, almejando para a nossa vida, meus irmãos. Por isso, eu digo para ti nesse dia: tenha um dia abençoado, um dia próximo, irmão, mas não esqueça da palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus, faça como o salmista Davi, a qual nos diz no Salmo de número 119, Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Senhor, ensina-me a gravar a tua palavra no meu coração, para que não venha eu pecar contra ti, Senhor. Senhor, dai-me sabedoria para saber interpretar a tua palavra, para saber entender, compreender e aplicar na minha vida, Senhor. Peça a Deus, irmão, porque lá em Tiago nos diz que o Senhor, Ele nos dá e não nos lança em rosto, irmão. Quando nós pedimos com coração sincero, com coração aberto, com coração alegre, irmão. Quando pedimos não de boca, de lábios, mas sim de alma, de espírito e de coração. Por isso eu lhe digo nesse dia, que Deus possa continuar falando poderosamente em tua vida, para que você não fique prostrado como aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, como aquelas pessoas que estavam em Judá, achando que não poderia melhorar a sua situação, que não poderia fechar aqueles buracos naqueles muros, mas que venham se colocar de pé e venha confiar e acreditar que temos um Deus que pode todas as coisas naquele a qual confia. Por isso eu digo para ti nesse dia, Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, dê um joinha embaixo, compartilhe com seus amigos e que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus.